de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje falaremos do jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo, da saída do lateral René e da segunda rodada da Copa Libertadores, na próxima terça-feira. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Então vamos lá galera, vamos falar do Flamengo. Em primeiro lugar, eu peço desculpa a vocês que esse vídeo era para ter saído ontem, esse análise do jogo, mas devido a problemas técnicos não pude realizar. Então vamos falar do jogo Flamengo e Atlético Goianiense realizado no sábado. Na minha opinião, o Flamengo mais uma vez deixou a desejar. Por que deixou a desejar? Porque teve posse de bola, controlou bem o jogo, mas de forma muito lenta, girou essa bola de forma muito lenta. E pecou em duas situações, na minha visão. Primeiro, faltou o drible, a jogada 1 contra 1, né? Aquela jogada que o cara tenta para quebrar as linhas adversárias. E o chute de fora da área, o chute de média distância. Esse é um chute, um tipo de jogada importante para um time que está na defesa. Eles furam a defesa dessa forma. Ou com um chute de fora da área, com um possível rebote, um bate-rebate dentro da área. Ou então a jogada individual. O Flamengo não realizou isso. Tocou muita bola, com uma certa lentidão também. Outra coisa a registrar, uma lentidão terrível nessa troca de passe. E apesar disso, o Flamengo ainda criou algumas oportunidades. Na minha maneira de ver o jogo, se tivesse um time que deveria sair vencedor, seríamos nós, porque nós perdemos algumas oportunidades. É verdade que eles também perderam, mas as nossas foram mais cristalinas, vamos dizer assim, né? E em relação ao time que foi colocado em campo, o Flamengo, no início, antes do jogo, melhor dizendo, teve a baixa do Gustavo Henrique e do Felipe Luiz. Os dois sentiram problemas musculares, sendo que o Gustavo Henrique sentiu no aquecimento no campo. O Gustavo Henrique praticamente está fora do jogo de terça-feira pela Libertadores e o Felipe Luiz é dúvida. Aí ele entrou com o Ilharão na zaga, Léo Pereira e Davi Luiz. E colocou o Thiago Maia junto com João Gomes e André no meio campo. Como eu falei em relação ao jogo, o Flamengo trabalhou muito lento essa bola, voltou esse chute de fora da área. E o jogador que poderia nos ajudar nesse sentido, tanto com o drible e o chute de fora da área, seria o Marinho. Mas com a saída do Arrascaeta, eu imaginei que ele fosse colocar o Marinho. O treinador me surpreendeu novamente, colocando o Diego Ribas. Para ser sincero, não entendi essa a alteração. Achei que ele não acrescentou nada no nosso jogo. E infelizmente eu acho que o nosso treinador está perdido. Entendeu? Tanto está perdido que houve uma reunião no próprio estado de Goiás entre Marcos Braz, o Diego Ribas, que é considerado um dos líderes do grupo, e o Gabigol, que também é considerado um dos líderes. Cada um na sua faixa, vamos dizer, né? O Diego é chamado da geração 85 e o Gabigol, por ser um cara que lida com todas as panelas que eles criaram, disseram que tem, né? Ele fala com o pessoal da igreja, o pessoal da rapaziada mais nova, enfim, ele consegue circular em todos os setores, vamos dizer assim, do grupo. Então eles foram chamados para uma conversa para tentar unir esse grupo. Em relação a essa união, suposta união, quero deixar para vocês a minha posição em relação a isso, a posição do canal acima de tudo rubro-negro. Esse tipo de panela existe em qualquer clube, sempre houve e sempre haverá. Em um grupo de 30 pessoas é impossível todo mundo se dar bem, todo mundo ser amigo, isso não existe. O que tem que acontecer é eles serem amigos dentro de campo, tá? Participar. Agora, se a panela que existe esteja prejudicando o desempenho do time, aí cabe à direção, através da figura do Marcos Braz, tomar providência, igual ele tentou fazer nessa reunião, tentar unir o grupo. Se o grupo não se unir, ali tem que chegar nos líderes, chamados líderes, e tomar uma providência mais enérgica em relação a isso. Mas também, em contrapartida, eu vejo essa dificuldade devido à falta de decisão da parte do nosso treinador em relação ao time. Porque, como eu já acabei de falar, panela sempre houve no Flamengo e em qualquer outro time.
Mas diante da falta de decisão do nosso treinador de escalar o time, de colocar o time titular e indicar aqueles que estão disputando a suposta titularidade, ele não fez nada disso. Com isso gerou esse desconforto aí no elenco, porque essa minutagem que ele deu a todos os jogadores, como eles gostam de falar, não agregou nada, só criou instabilidade no elenco. O Flamengo ficou com um elenco tenso, vamos dizer assim, né? Ficou tenso porque ninguém sabe quem é titular, ninguém sabe qual é o esquema, entendeu? Ora ele joga com 3 zagueiros, ora ele joga no 4-4-2. Ele tinha que definir um tipo de jogo. Na minha opinião, em relação à definição, mesmo ele tendo que definir, mas eu colocando só minha opinião aqui em relação a isso, o Flamengo no momento não tem condições nenhuma de jogar no 3-5-2. Já jogou várias partidas e 2 ou 3 no máximo que foram aceitáveis. As outras foram muito ruins atuações. Então ele deveria esquecer esse 3-5-2, pelo menos por enquanto, e apostar no 4-4-2, um esquema que os jogadores já estão acostumados, entendeu? O elenco joga bastante tempo nesse esquema, então isso ajudaria até mesmo a gente criar uma casca, né, em relação às dificuldades que a gente vem passando. Até porque o meu amigo aqui, o Cavalinho, ele achou que ele e eu achávamos que a gente teria uma boa estreia em relação ao número de pontos, né, faríamos os 3 pontos, mas infelizmente nós não fizemos. Ele ficou triste assim como eu também estou muito triste em relação a gente não conquistar essa vitória. Mas acredito que a gente consiga ainda agrupar esse elenco aí, devido a essa chamada panelinha, né? A gente consiga agrupar esse elenco e que a gente possa voltar ao caminho das vitórias em relação ao Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouquinho de bastidores, o Flamengo negociou o René, lateral esquerdo do René, depois de quase 5 anos de Flamengo, ele está indo para o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo ainda vai ficar com 40% do passe dele numa futura venda para o exterior. A venda dele já era um desejo de nós torcedores, mas no momento eu acho que não foi ideal, porque o Flamengo tem na figura do Felipe Luiz um jogador que se machuca muito. O Ayrton Lucas chegou, mas também chegou machucado. Ele já havia liberado o Ramon para o Bragantino e agora libera o René. Ou seja, a gente ficou praticamente sem lateral esquerdo. Eu acho que o momento não foi ideal para liberar o René. Tudo bem que tem a janela de transferência, que ela é curta, mas o Flamengo tem que pensar no Flamengo, não pensar no adversário. Ele tem que pensar no Flamengo. Então, a liberação do René nesse momento não foi ideal. Eu acho que deveria esperar um pouquinho nesse sentido. Eu acho que não tem nada a ver. E em relação ao jogo de terça-feira pela Libertadores, o Flamengo tem alguns problemas, principalmente no setor defensivo. O Flamengo tem apenas no momento liberado para o jogo, né, em condições físicas, melhor dizendo, o Léo Pereira e o Davi Luiz. O Felipe Luiz, como vem jogando de zagueiro, ainda é dúvida. O Rodrigo Caio, infelizmente, esse tempo ainda nem estreou nessa temporada. O Fabrício Bruno continua machucado. O Gustavo Henrique ficou de fora no sábado, sentiu uma contusão no aquecimento dentro de campo, também já está fora para terça-feira. Ou seja, nós temos apenas esses 2 zagueiros. Acredito eu que ele fará a mesma coisa que fez no sábado. Irá colocar o Ilharão como zagueiro e colocar o Thiago Maia no meio campo junto com o João Gomes. A minha dúvida é se ele vai entrar com o Andreas ou com o Everton Ribeiro. Esse segundo o Everton Ribeiro, por sinal, entrou muito bem no jogo de sábado. Acho que ele não pode, melhor dizendo, ficar fora desse time. Ele deu mais dinâmica ao time, está acostumado a jogar daquele lado ali, então, onde ele colocou o Andrés pelo lado direito, eu acho que o Everton Ribeiro desempenha um papel muito melhor do que o Andrés nesse sentido. Então eu entraria com Everton Ribeiro e a De Arrascaeta por dentro, né, o chamado por dentro. E o Bruno Henrique e o Gabigol lá na frente. Bruno Henrique, esse que ele foi e colocou o Bruno Henrique como quase um ala, né, no sábado. Uma posição também que não me agradou em relação a isso. Eu não entendo se ele tem um lateral. Nesse caso ele não tinha, né? Vamos ser sinceros. No sábado ele não tinha, mas normalmente ele tem um lateral de posição e fica colocando jogadores nessa posição que não consegue jogar.
Outra coisa que eu não consigo entender, o treinador, é essa necessidade de todo jogo ele tirar o lateral direito. Não importa se é o Rodinei, se é o Mateuzinho, se é o Isla. Todo jogo o lateral direito sai. Ele não passa confiança ao jogador. O jogador fica inseguro. Joga com aquela incerteza. Será que eu posso jogar? Será que eu vou tentar uma jogada aqui diferente e ele vai me tirar do jogo? Mais uma vez ele fez isso e ainda colocou o Lázaro, que é uma coisa que também não dá para entender. Botou o Lázaro de lateral direito. Até porque ele vinha colocando o Lázaro do lado esquerdo. Agora nos 2 dos últimos jogos, ou 3 se eu não me engano, ele vem colocando ele pelo lado direito. É umas situações que esse treinador cria que se causa confusão para os jogadores, né? Que já foi dito isso, que dirá para nós, né, torcedores. Não dá muito bem para entender essa situação. Eu acho que falta esse treinador, o Paulo Souza, sequência. Ele dá sequência ao time, entendeu? Aos jogadores, para que até para que os jogadores entendam o que ele quer passar. Dessa forma fica muito difícil. Então, galera, essa só é a notícia do Mengão nessa segunda-feira. Peço a vocês que continuem se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando no sininho, deixando aquele like bacana, mas bacana mesmo. Bora, Mengão! Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo.